estamos muito gratos aí com a participação do senhor, professor. Desde já, muito obrigado aí pela colaboração aí na formação dos nossos jovens, tá? Vou passar a palavra para o senhor, para que o senhor possa apresentar um pouco aí para os nossos alunos, e desde já, muito bem-vindo. Beleza, os slides estão aparecendo já aí na tela, tá? Está sim, professor. Se o professor quiser colocar no modo apresentação de slide, né, ele vai ficar um pouco maior, tá? Aqui. Apresentação. Mas ele está aparecendo aí pequeno, como é que ele está aparecendo? Ele está aparecendo pequeno, né? Se eu colocar em tela cheia, ele vai melhorar a visibilidade. Deixa eu ver aqui. Tela cheia. Pronto, está aparecendo aí? Ainda está como estava antes, certo? Se eu ver aqui em cima, aí onde tem a apresentação, aí ele vai aparecer em tela cheia. Poxa, eu já cliquei, não apareceu, não? Ainda não. Poxa. Deixa eu ver aqui. Aparecer, clicar aqui, nada. Ainda não, professor. Poxa, ele está aqui para mim como aparecendo. Ele está apresentando. E não está aparecendo nada aí, deu slide. Agora ele saiu. O senhor faz o mesmo procedimento novamente, né? Ele saiu da... se eu apresentar agora e compartilha novamente. Então, vamos lá. Eu vou aonde, hein? Apresentar agora, né? Aqui no cantinho do lado direito. Aí, uma janela. Deixa eu ver aqui, cara. Apresentar agora. Puxa, eu acostumado com outro, cara, de lascar o cara. Eu nunca usei isso aqui, cara. Eu vou aonde que você está falando? O senhor vai aqui do lado direito, aqui na parte inferior, tá? Apresentar agora e tem uma janela, tá? Aí clica... apresentar agora uma janela, ok. Aí o arquivo está aberto, aí é só clicar em cima do arquivo e compartilhar. Compartilhar. Tá aparecendo esse semestre complicado aí? Tá aparecendo, começando. Pronto, agora ficou bom. Todo mundo, todos estão vendo aí meu retrato, então? Estamos, professor. Muito bem, saudações a todos, certo? Aqui meu nome é Paulo Almada, só para a gente ver bem rapidinho, assim, é irrelevante se ver quem sou eu, mas eu sou servidor da Secretaria de Fazenda, sou bacharel em Contábeis e Direito, temos alguns livros aí da área, né, todos já esgotados, inclusive o último agora de julho, e a gente vai conversar aqui traçando uma geral, conforme o professor Lucas me falou, sobre o ICMS, dentro dessa perspectiva que a gente trabalhar o ICMS assim, de uma abordagem prática, a partir de conceitos básicos. Tudo bem aí com vocês? Né? O canal com o pessoal está fechado, Paiva, ou está aberto? Tá excelente, professor, tá excelente. Pronto, muito bem. O áudio então, está tudo ok. Aqui a gente vai partir dessa premissa de conversar sobre o ICMS de uma maneira descomplicada, certo? E aí, para isso, a gente vai precisar abordar alguns conceitos básicos que a gente não pode pensar num aspecto prático sem que a gente venha para algumas situações teóricas. Muito bem, esse pessoal está em que semestre, Paiva? Estão assim, mesclado ou tem um semestre específico? Professor, aqui nós temos, os nossos alunos são do curso inteiro, tá? Então, nós temos alunos aqui do primeiro semestre ao oitavo, tá? Então, a gente tem, digamos assim, alunos de diversos cursos, de diversos semestres. Muito bem, então, sejam bem-vindos. Eu posso dizer para vocês que a contabilidade é um curso de grande envergadura, é um curso de muito futuro. Muitos dizem, a contabilidade vai se acabar, aí outros dizem, a contabilidade... ela tem que mudar. Aí muita gente, alguns, vêm da ideia de que a contabilidade vai se acabar, e outros vêm da ideia que a contabilidade vai mudar, ou seja, vendendo dificuldades para depois oferecer
facilidades, né? Então, todo mundo hoje está na moda falar da contabilidade digital, do mundo eletrônico, inteligência artificial, mas a gente sempre esquece de algumas premissas básicas, que é entender pelo começo, certo? Eu tenho o mundo eletrônico hoje, mas ele não existe de per si. Em 2014, pai, eu tive num evento em Roma, tinha várias pessoas do CRC, do Brasil todo, inclusive, tinha aqui de Fortaleza, presidente na época, e mais outras pessoas, tinha o presidente do SESCAP, a gente estava no evento lá em Roma, que era um evento de contabilidade, né? Um evento internacional, mais de 3.000 pessoas, né? Lá em 2014, 6 anos atrás. Então, naquela oportunidade, a gente já ouvia o pessoal falar dessa questão, já ouvia se falar muito bem da questão do IFRS, da contabilidade do futuro, do mundo eletrônico, do que vai mudar e tal, né? Então, é fato que ela vem mudando. E é fato também que, na esteira da contabilidade, estão os tributos como um todo, né? Porque, como eu fui estudante de contabilidade, afinal de contas, eu também me formei em contábeis, fiz o curso quase inteiro de economia, depois fiz direito, mas a gente sabe que a contabilidade é uma ciência que ela registra os movimentos de uma empresa. Eu costumo dizer, Pablo, que o contador ele pode quebrar uma empresa ou pode também salvar. Ele pode quebrar a partir do momento que ele não entender as perspectivas dessa empresa e não entender as normas que estão inseridas como um todo em torno desta empresa para a qual ele está prestando um serviço. Tudo bem? Então, vejamos. A contabilidade registra os fatos de uma empresa, todos vocês já sabem, quem está começando agora vai saber, e o que cai no colo da contabilidade propriamente dita, assim, com maior envergadura, é exatamente a parte tributária. Disse que o Brasil, por exemplo, é um dos que tem a maior carga tributária do mundo. Então, por sua vez, o tributo é um custo na vida das empresas, na contabilidade como um todo. Se é um custo, você vai registrar esse custo e vai precisar determinar o quanto. Quanto representa esse custo na vida das empresas, certo? Então, para isso, a gente precisa de alguns conceitos básicos, e como a gente vai conversar aqui, um tributo, que é o ICMS, que é estadual, eu quero mostrar assim para vocês essa tela, denota da nossa gloriosa Secretaria de Fazenda, na época que eu entrei, em 93, essa unidade não existia mais, mas eu cheguei a identificar alguma unidade parecida com esta, aí lá na Serra do Araripe. Muito bem. Então, o ICMS é um tributo estadual, nós sabemos que temos tributos na esfera federal, são os tributos da União, temos os tributos na esfera estadual e os tributos na esfera municipal. Ora, no âmbito estadual, 3 tributos estão lá inseridos na Constituição Federal de 88. Um deles é o ICMS, que a gente vai aqui fazer uma geral. Temos ainda o ITCD, que é o Imposto sobre Transmissão, causa morte e doação. Se alguém morreu, tem uma herança, poderá ter tributo sobre esta herança. Né? Se alguém doou um bem, né, o dinheiro, também vai ter o ITCD ou ITCMD, como alguns chamam. E temos o IPVA, que é o Imposto sobre a propriedade do veículo. Então, IPVA, ITCD e o ICMS, tributos estadual. Veja que, há tempos atrás, a unidade da federação cobrava os tributos, na verdade, sobre cavalos, sobre motos e algo semelhante, uma unidade de fronteira ou a unidade de fiscalização de trânsito de mercadoria dessa configuração aí que vocês estão vendo, né? Partindo daí, o que nós temos hoje para a contabilidade que se apresenta para nós, no mundo real dos tributos como um todo, nós temos essa imagem aí, que eu já trago para a gente indagar o que é isso, para que serve isso que está em destaque, né? Essas 3 letras aí, graúdas, C de sistema, C de circularização e o D de documentos, e esse Ezinho aí significando eletrônicos. De onde se conclui que essa expressão quer dizer sistema de circularização de documentos fiscais eletrônicos. Nós sabemos que a bola da vez no mundo de mercadorias e de prestação de serviços é o documento fiscal do cunho eletrônico.
Por sua vez, sabemos que na contabilidade, o nome que está assim apregado na contabilidade hoje é a questão dos SPED, né, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. Seja a contabilidade propriamente dito, seja a contabilidade fiscal, tudo está nesse sistema público, que é o SPED. Muito bem. Que eu fecho exatamente essa questão aí no SPED, onde ele faz o gotejamento de todas as informações que uma empresa gera, que a empresa recebe, os recursos que ela gera, os recursos que ela recebe, as despesas que ela tem, tudo isso, até os empregados hoje, está no SPED, que é o E-Social, né? Então, tudo está nesse grande bolo de informação, por isso que a gente chama sistema de circularização. É o fisco olhando para você o tempo todo, né? E aí a gente chega nesse desfecho aqui, como nós estamos falando sobre tributo, então cai na nossa mente o que a gente chama o conceito de infração fiscal. Assim, a grosso modo, a gente pode concluir que infração fiscal é uma sanção, certo? Pode ser uma sanção fiscal ou até uma sanção penal, com pena privativa de liberdade, propriamente dito, né? Então, a infração decorre de um descumprimento de uma norma qualquer. Por sua vez, a infração implica numa cobrança de imposto e multa ou até uma sanção privativa de liberdade, como eu acabei de falar. Em destaque, a gente mostra aí que a infração fiscal é toda ação ou omissão, voluntária ou não, praticada por qualquer pessoa, desde que resulte em uma inobservância da norma que está estabelecida, seja para o ICMS, para o PIS/COFINS, o Imposto de Renda, e o ISS e tudo mais. Ou seja, tem uma norma tratando sobre o ICMS, quando você descumpre essa norma, né, você está suscetível de uma increpação fiscal, né, onde você vai sofrer uma penalidade porque você está inserido no que a gente chama de infração fiscal, certo? E aí, dentro dessa infração fiscal, ela resulta de uma ação, que é uma vontade do agente praticar. Imagina assim, você vai escriturar, vai fazer um lançamento contábil, você quer errar aquele lançamento. Então, essa vontade de errar é o que a gente chama de ação. Por sua vez, você estava fazendo um lançamento contábil e, inadvertidamente, porque não sabia, errou o lançamento. Ou seja, você errou sem saber ou por não querer. É o que a gente chama de omissão. Então, no mundo fiscal, não interessa se você quis praticar ou não, não interessa se você teve uma ação, não interessa se você desconfiava ou não. Descumpriu uma obrigação fiscal, vai resultar numa infração. Veja, o que é que nós temos no termo obrigação fiscal? Assim, abre dois desfechos, né? Eu tenho que a obrigação tributária é do tipo principal ou do tipo acessória. Sabemos que a obrigação principal é aquela onde você deve recolher o tributo, não é verdade? Então, essa é a obrigação principal, pagar o quanto será devido, a obrigação principal. Por sua vez, eu tenho a obrigação de cunho acessória. O que é a obrigação acessória? É você, como a gente aprende na faculdade, é uma ação, ou omissão, né? Uma vontade de você fazer, é deixar de fazer ou não. Então, a obrigação acessória é aquela vontade de você fazer ou não fazer, ou seja, como a gente aprende, é fazer ou deixar de fazer. Por exemplo, o SPED contábil, o SPED fiscal, o E-Social, é uma obrigação do tipo acessória. Emitir, o simples ato de emitir a nota fiscal é uma obrigação acessória. Agora, via de regra, uma obrigação acessória, ela se transforma em uma obrigação principal. Como assim? Você tinha a obrigação de mandar a DCTF. Mandou atrasado, o que a Receita faz? Manda uma multazinha para você. Essa multa é uma obrigação principal, que você vai ter que pagar, pelo menos em tese. Né? Você esqueceu de emitir a nota fiscal. O ato de emitir é uma obrigação acessória. Por não emitir o documento fiscal, vai nascer, né? Você cometeu uma infração fiscal
e vai nascer uma obrigação principal, que é o dever de pagar o ICMS, no exemplo que eu falei, né? Então, isso tudo traz para nós, assim, essa situação concreta, que eu tenho duas obrigações que estão intrinsecamente ligadas à contabilidade. A obrigação principal, que é o ato de recolher um tributo, a obrigação tributária principal e a obrigação tributária do tipo acessória, que é você fazer ou deixar de fazer. Deixar de emitir a nota fiscal, não é isso? Implica num descumprimento de uma obrigação do tipo acessória, beleza? Então, dito isso, a gente avança para trazer a colação, porque, afinal de contas, eu fui sondado para conversar com vocês sobre o ICMS em uma abordagem prática e conceitos básicos. Quero destacar para vocês essa indagação, que eu vou logo mostrar, em seguida eu volto para ela de novo, que é essa expressão do mago da educação no Brasil, que é o professor Paulo Freire. Ele vai dizer para nós que a teoria sem a prática vira um verbalismo, só da boca para fora, né? Assim como a prática sem teoria vira ativismo, ou seja, você é um prático. Você sabe contabilizar, você, que a gente chama de um rábula no direito, o rábula é aquele que entende tudo, pelo menos em tese, tudo, do jeito dele, sobre procedimentos numa determinada área do direito. Por exemplo, é muito comum alguns rábulas na seara do direito penal, na seara do direito trabalhista, aquele cara que sabe mexer tudo, então ele sabe homologar uma rescisão, ele sabe os direitos do empregado, assim, a grosso modo, então ele se acha o cara, né, no direito trabalhista. Então ele é um rábula. Por sua vez, eu tenho aquele prático. O cara nunca fez um curso de contabilidade, nós ainda temos isso, mas ele sabe debitar e creditar, ele sabe até fazer uma apuração do jeito dele, do lucro real, né? Ele sabe preencher a guia do PGDAS, ou seja, ele é um prático, mas ele não conhece da teoria, ele nunca leu um livro de contabilidade, ele nunca leu o regulamento do imposto de renda, mas ele aprendeu com alguém a fazer uma apuração do imposto de renda. E aprendeu a fazer os lançamentos contábeis, de dupla forma, um lançamento triplo, e aí de várias maneiras. Ele sabe, ele é o cara da contabilidade, ou seja, ele sabe trabalhar na prática, mas não conhece a teoria. O que é que diz essa questão? A teoria sem prática não serve de nada, é só blá, 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 né? Assim como a prática assim como a prática sem teoria, vira só o ativismo. Você é um prático, é do operacional. No entanto, quando você une as duas coisas, a prática e a teoria, você tem a praxis, que é uma ação que cria e modifica o que você realmente executou. Olha como é lindo isso, né? Quando eu uno prática e teoria, eu tenho o máximo, certo? Realmente eu estou fazendo alguma coisa útil do dia a dia. O que a gente observa no operador da contabilidade, seja da contabilidade propriamente dito, seja da contabilidade fiscal, é que muitos dos profissionais de hoje, eles estão nessa esteira da prática. São ativistas, são práticos, são rábulas, mas eles sabem executar. E aí, pessoal, o grande barato é, como diz o professor Paulo Freire, é eu juntar as duas coisas, certo? Será que a teoria não serve de nada? Você estudar no curso de contábeis metodologia da pesquisa científica, que muitos acham que não serve de nada, né? Você estudar sociologia na contabilidade, estudar português instrumental, será que não serve de nada? Certo? Então, na verdade, penso eu que tudo serve. O problema é que a gente quer ser ativista, a gente quer o ativismo de imediato. Muitos estudantes de contabilidade ou do direito, eles querem entrar na contabilidade, já ir debitando e creditando, já ir fazendo apuração, né? Então, isso não seria um curso de contábeis, seria um curso de prática. Vamos aqui montar um escritório de prática, onde você coloca todas as situações possíveis e lá, debita, acredita, apura o resultado, pronto, né? Então, precisa entender algumas teorias. Por exemplo, na contabilidade, como é que você vai
saber se aquele bem que a empresa comprou, você vai poder lançar como ativo imobilizado ou não, né? E aí já aparece a necessidade do primeiro conceito, o que é um bem do ativo imobilizado para a contabilidade, né? Aí nós temos aqueles variados, que são chamados CPCs, são os pronunciamentos contábeis, né? Que eles vão tratar com mais amiudez sobre o conceito de ativo imobilizado, conceito de consumo, né? Então, são esses detalhes que fazem toda a diferença para que você consiga ser um bom profissional. Aí eu trago de volta essa imagem que ela vai exatamente contextualizar, aliás, vai exatamente trazer de maneira uma abordagem mais prática, que a gente acabou de falar. Ó. Eu tenho aqui embaixo a teoria representada pelos livros, são elementos teóricos que vão dar substrato material a um ambiente prático, né? Ou seja, primeiro eu leio a teoria, pelo menos em tese deveria ser assim, aí eu vou para a prática. A prática no mundo fiscal, o que é? É eu, a partir do movimento que a empresa realizou, via de regra, através de um documento fiscal, uma nota fiscal, ou um conhecimento de transporte, né? A depender da situação que você esteja, você pode estar como a empresa que emitiu a nota, ou como a empresa recebedora desta nota. Então, diante dessa situação, você está com um documento fiscal que ele está emitido através de uma base legal. Né? E a base legal está representada exatamente pelo livro. E aí, na parte superior, na praxis, eu vou ter a minha vivência, eu aplicando a situação concreta, que é a prática, a partir da teoria. Qual é a repercussão da empresa estar recebendo uma nota de bens do ativo imobilizado, né? Qual é a repercussão dessa empresa receber esse bem do ativo imobilizado? Ora, bem do ativo imobilizado, ele pode gerar crédito de quê? De ICMS, de PIS e COFINS, não pode? A empresa vendeu um bem do ativo imobilizado, mas ela vendeu abaixo do valor de compra. Ainda assim, ela pode ter alguma despesa tributária em relação a isso? Né? Então, tudo isso eu aprendo com a base, que a gente chama de teoria, que é o que a gente não gosta, na verdade. Tranquilo? Tudo bem aí, pai? Tudo, professor, tá perfeito, viu? Perfeito. Tranquilo, né? Tem ninguém dormindo, não, né? Você tá vendo se tem alguém dormindo aí? Estou aqui olhando o pessoal aqui, mas acho que está acordado todo mundo aí. Ah, meu Deus do céu. Tá Tem bem ninguém assistindo fresquinho aí, novela hoje. tá, né? Não tem ninguém assistindo novela hoje, Rapaz. graças a Deus. Eu já vi uma vez, um filho meu estava assistindo um negócio desse online, né, numa pós-graduação, e tinha gente na rede, e parece que o cara escapuliu, estava dormindo na rede, e a câmera pegou, o cara estava dormindo na rede, né? Mas não durma não, se dormir eu mando para baixo da égua, né? Muito bem. Ah. Então, a gente está nessa perspectiva de conversar sobre o ICMS. Vejamos, o ICMS é esse tributo aí maravilhoso formado por essas 4 letras. Imposto sobre circulação de mercadorias e os serviços. Então, vamos lá. Imposto, ele decorre de uma obrigação, é um ato impositivo do legislador que impõe a alguém o dever de recolher o imposto. Por isso que o nome é imposto, de impositivo, né? E aí o C vem de circulação. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Aí a própria norma diz, ora, peraí, os serviços que vão incidir o ICMS é transporte de um estado para o outro, que é o interestadual, e de um município para o outro. Ou seja, dentro do próprio estado, mas de um município para o outro. Ou seja, de Quixadá para Fortaleza, se tiver serviço de transporte, incide ICMS normalmente. De Quixadá para São Paulo, se tiver prestação de serviço de transporte, vai incidir ICMS. Ora, transporte de qualquer tipo, de pessoas, de cargas, transporte de valores, por qualquer via, terrestre, aéreo, marítimo, por duto, transporte dutoviário de grãos, por exemplo, lá no PECEM, quando o navio que vai lá para a SSP, que tem alguns quilômetros de distância, né? A SSP recebe alguns produtos que vêm lá do navio
certo? Do PECEM do navio vai até a companhia siderúrgica do PECEM. Eles vão pelos dutos. É o transporte dutoviário. E aí o ICMS, se for dentro de um próprio município, não tem ICMS. Agora, se esses dutos for de um município para o outro, ou de um estado para o outro, vai ter o ICMS normalmente. E aí eu tenho o ICMS ainda sobre o serviço de comunicação. Quer dizer que eu assistir televisão aqui tem ICMS? Depende, né? Essa televisão aberta, essa que você liga lá, não precisa de antena, você não precisa pagar mensalmente, então essa comunicação é o que a gente chama de comunicação não onerosa ou comunicação gratuita. Mas aquela que você precisa pagar para assistir a TV por assinatura, aí essa comunicação, aí sim, ela incide o ICMS. Por exemplo, um provedor de internet, nós estamos aqui conversando, é através de um provedor de internet, né? Esse provedor de internet, que permite que a gente converse aqui de um canto para o outro, é um provedor de internet. Esse provedor de internet está prestando serviço, por sua vez, susceptível da incidência do ICMS. Belezinha? Dito isto, eu quero lembrar só para vocês, assim, os tributos que estão mais relacionados no nosso dia a dia. Veja, os tributos que estão mais no nosso dia a dia, que a gente escuta, assim, de maior envergadura, é o ICMS, a gente vê o tempo todo, né? E eu tenho o ICMS do tipo normal, e eu tenho o ICMS do tipo substituição tributária, alguém paga em nome do outro, por isso que a gente chama substituição tributária. Esse ICMS aí de cima é o ICMS normal, que é o ICMS por dentro, já está incluso no preço da mercadoria. Por exemplo, você vai comprar ali no Quixadá, você vai comprar um pirulito, que você compra ali no mercado, ali dentro já está o preço do preço da mercadoria. Quando você compra um determinado bem, você vai lá e compra um ventilador, não é isso? Lá já tem o ICMS de 18%, já está por dentro. No caso da substituição, do ICMS substituição, você vê o imposto por fora, né? Se você compra o leite em pó, por exemplo, né? Quando a fábrica de leite em pó vende para o mercantil lá de Quixadá, na nota fiscal vai assim, valor da mercadoria R$ 100, ICMS ST 5, total da nota, valor do produto R$ 1.000, ICMS substituição tributária, no exemplo, R$ 5, o total da nota, 1.005. Então, você olha para a nota e já vê o ICMS ali por fora, é o chamado ICMS substituição tributária. Já esse normal do dia a dia, quando você vai ali, compra uma televisão, o imposto já está por dentro, você não visualiza esse imposto por dentro. Tranquilo? Então, e eu tenho também o PIS, que é um programa, certo? Um tributo da esfera federal, da União, né? Programa de integração social, em tese, é uma contribuição, que ele também é por dentro, né? Tem essa quantidade aí, essa carga de 0,65 ou de 1,65, né? Quando não cumulativo, se cumulativo ou não cumulativo. Cumulativo, ele vai incidindo em cascata, cada vez que alguém compra ou vende, você tem o 0,65, e o não cumulativo é quando eu aproveito o creditamento pelas entradas e me debito pelas saídas. Quando eu estiver contextualizando o ICMS, eu falo com mais precisão a questão da não cumulatividade. O fato que o PIS é por dentro. Você compra a mercadoria, você não vê, valor da mercadoria R$ 1.000, pronto, total da nota 1.000, ali dentro tem PIS e COFINS, e você não visualiza. Então, já puxando aqui para COFINS, é um imposto também por dentro, ele pode ser também cumulativo ou não cumulativo, mas você paga a COFINS, você olha para a nota e não vê esse imposto assim, em separado. Já o IPI, você olha para a nota, total, valor do produto, R$ 1.000. IPI, alíquota de 15%. Valor do IPI, né, R$ 150. Total da nota, 1.150. Ou seja, valor do produto, R$ 1.000. IPI, 150. Total da nota, 1.150. Você olha para a nota, quando a gente diz o ICMS por fora, você olha para a nota e vê o valor do produto e o valor do imposto. Aí, o total da nota é a soma dos dois. Então, o ICMS e o ICMS-ST, né, é um tributo que a gente está tentando conversar aqui com vocês, um tributo estadual. O PIS, COFINS e o IPI
são tributos federais, administrados e fiscalizados pela a União. Tudo bem? Alguma intervenção até agora, Paiva? Tá todo mundo comentando aí? Não estou vendo nada. Até agora, sem perguntas, professor. Deixa o pessoal fazer as perguntas mais para o final, né? Quando o senhor terminar a apresentação. Pronto. Eu espero que depois que eu terminar, sem perguntas. Aí o pessoal já está desesperado para ir embora, né? Não, o pessoal está motivado. O pessoal está ansioso aí pela palestra. Do sertão para o mundo, não é isso? Do sertão verdade, para o mundo. Verdade. Isso. Tranquilo. Então, assim, dito isso, nós vamos agora, assim, contextualizar o ICMS na Constituição. Veja, todos nós sabemos que a Constituição é a lei maior, é a lei máxima do país, né? É a norma que traz a segurança para o cidadão, pelo menos em tese, né? Por isso que a gente chama de norma, porque está lá escrito em tese, por isso que quando a gente estuda direito, a gente tem uma parte que diz assim, ó, o direito é um dever ser, né? Pelo menos em tese deveria ser desse jeito. Isso é o direito. Então, a Constituição, ela consagra, em tese, direitos, deveres e obrigações do Estado e dos cidadãos como um todo. Então, no topo da pirâmide, né, eu tenho uma pirâmide constitucional ou pirâmide normativa. Então, no topo dessa pirâmide de normas, eu vou ter a Constituição, ou seja, a lei maior. Portanto, em tese, todas as normas abaixo da Constituição deveriam estar em conformidade. É o que eu chamo disso aqui, ó, o côncavo e o convexo, né? Aqui é a Constituição, tranquilo? E todas as normas vão se amoldando. Isso aqui é o côncavo e o convexo. Aqui é a Constituição, todas as normas de baixo deveriam ir de encontro a essa norma, né? Para que esse guarda-chuva, que é a Constituição, possa agasalhar todas as normas aqui embaixo. Se isso verdadeiramente acontecesse, é o que a gente poderia chamar de um sonho. Tá? Em tese, né, deveria ser assim, a conformidade normativa. Se todas as normas aqui embaixo, na base da pirâmide, estivessem conforme à Constituição, nós não teríamos tantas demandas, tantas disputas judiciais e administrativas em relação a vários temas, né? No mundo do ICMS, está a Constituição trazendo as diretrizes gerais, mais abaixo, por força da própria Constituição, está uma lei nacional tratando do ICMS, que é a Lei Complementar 87/96, chamada de Lei Candir. Veja, no topo está a Constituição, tratando as normas gerais do ICMS, mas abaixo está a Lei Complementar 87/96, a Lei Candir, certo? Que vai tratar de algumas particularidades que a Constituição não tratou e remeteu para que a Lei Complementar viesse a tratar. Então, muito bem. Mais abaixo dessa pirâmide, eu vou ter atos normativos do CONFAS. Então, o que é o CONFAS? É Conselho Nacional de Política Fazendária. Conselho Nacional de Política Fazendária. Esse CONFAS, ele é formado por representantes de todas as unidades do Brasil, de todos os estados do Brasil, é representado lá no CONFAS, é formado pelo secretário de Fazenda e demais representantes de todas as secretarias de Fazenda de todo o Brasil, e mais um representante do Ministério da Fazenda, que é atualmente o Ministério da Economia. Esse povo todo se junta lá em Brasília, ou virtualmente no modelo atual, para deliberarem sobre normas que vão ter efeitos de um estado para o outro, normas sobre benefício fiscal, redução de base de cálculo, esses refis que a gente escuta aí de vez em quando, né? Como nós tivemos aqui no Ceará recentemente, que acabou agora no dia 30, que foi o refis, chamado refis da Covid, que foi benefícios autorizados pelo CONFAS. Então, abaixo do CONFAS, eu vou ter norma estadual, que a gente chama de lei ordinária, né? É uma lei que vai tratar das diretrizes do ICMS, e, logicamente, se essa lei está abaixo
do CONFAS, da lei complementar da Constituição, essa lei ordinária deveria estar em conformidade, ou deve estar em conformidade, não é isso? Então, para esmiuçar mais a lei estadual, tem o chamado regulamento do ICMS. Todos os estados do Brasil e o DF têm um regulamento do ICMS. É um regulamento, ele regulamenta o que foi tratado na lei, certo? É o que a gente chama de decreto. Normalmente, esse regulamento é um decreto estadual que vai delinear de maneira mais amildada, mais palpável, o que a lei não tratou, ou que a lei tratou de maneira mais geral. E abaixo desse decreto tem todos os outros atos normativos do Estado, porque o ICMS é estadual. Todos os atos normativos estão na base dessa pirâmide. Veja, todos os atos aqui embaixo da pirâmide, estão ligados aí, ó? Todos os atos aqui no baixo, na base da pirâmide, deveriam se encaixar à Constituição. Se qualquer ato abaixo da Constituição não se amolda à Constituição, é o que a gente chama de inconstitucionalidade. Quando é que uma norma, que uma lei é inconstitucional? Quando ela está ferindo a Constituição, ou seja, quando não está se amoldando nesse guarda-chuva que é a Constituição. Então, nessas normas estaduais, embaixo da pirâmide, na base, pode ser outros decretos, instruções normativas, pareceres, comunicados internos, procedimentos administrativos através de práticas reiteradas. Então, são os demais atos que não se enquadram na parte superior. Tudo bem? Então, isso é a pirâmide constitucional ou pirâmide normativa para que a gente contextualize o ICMS. Beleza? Então, já que a gente está falando na Constituição, e eu acabei de destacar que a Constituição traz as normas gerais do ICMS, então vamos ver o que diz a Constituição. Então, o ICMS ele está inserido no artigo 155 da Constituição, precisamente no inciso 2 do artigo 155, e depois amildado no parágrafo 2º. Veja o que está em destaque aí para nós, quando a gente fala do ICMS na Constituição. Compete aos estados e ao DF, não é isso? Que o Distrito Federal, ele é híbrido, ele é estado e é município. Então, compete aos estados instituir o ICMS. A Constituição disse que os estados poderão instituir o ICMS, que é o imposto relativo à circulação de mercadorias e sobre serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Ora, ainda que tenha começado tudo lá fora, no exterior, opa, se enquadrou nessas premissas básicas aí, que estão de encarnado, vai estar susceptível do ICMS. Aí vem o parágrafo 2º e diz, ora, o imposto, que eu estou colocando aí em destaque, o ICMS, ele vai atender ao seguinte: nós estamos olhando aí o que foi que o Constituinte fez. Os caras lá que aprovaram a Constituição, lá em 1988, esse povo todo trabalhou dia, noite e dia, desesperado, pum, colocaram isso aí, ó. Estados, seus baitinhos, vocês vão criar o ICMS. Beleza, os estados criaram. Só que o Constituinte disse assim, ó, peraí, não vamos deixar um negócio muito esculhambado, não. O ICMS que vocês vão criar deve atender a esses requisitos aqui. Aí o Constituinte diz, ó, primeiro, o ICMS que vocês vão criar deverá ser não cumulativo. Caracas, né? Vocês lembram quando vocês estão escrevendo o TCC, ou quando vão escrever o TCC, e não peça ninguém para fazer por você, nem peça emprestado, né? Faça o seu TCC você mesmo, mas tem o que a gente chama de notinha de rodapé, não é isso? Eu estou aqui escrevendo sobre um determinado texto e quero trazer mais detalhes, eu faço lá uma notinha de rodapé, né? Ou uma citação direta para poder desenvolver melhor o meu tema. Então, assim, notinha de rodapé aí para não cumulativo. Que diacho é não cumulativo? Na verdade, o próprio texto constitucional já vem dizer para nós o que é não cumulativo. Veja, ele diz assim, ó, vocês, quando futricais o ICMS que foram criar, lembre-se, o ICMS será não cumulativo. Como assim?
Você vai compensar o que for devido em cada operação, não é isso? Com as anteriores. Ou seja, o que você for vender, você tributa. Mas você compensa com a operação anterior. Se você está vendendo, é porque você comprou, né, não? Então, está vendendo, você paga o imposto, mas você pode fazer o quê? Compensar com o imposto da entrada. E se eu produzir? Ora, se você for à indústria e produzir, você vai vender pela indústria, você vai vender, aliás, você vai tributar pela saída da indústria e vai se creditar pelos insumos. Você não comprou para produzir? Você não produziu do nada, né? Você produziu a partir da compra de algum item, transformou em um outro. Então, eu vendo um produto que eu fabriquei e você compensa esse meu imposto de saída com o imposto de entrada. Muito bem, você falou comércio, o comércio vende, mas ele comprou, ele só pode vender se ele tiver comprado, não é isso? Ou então, no ICMS que ele debita pela saída, ele compensa o ICMS da entrada. Quem produz transforma um produto em um item, vende esse produto, se credita pelo que ele comprou para fazer o outro. E agora, e quem produz? Né? Aliás, digamos que você retira o produto que você vende da própria terra, né? Você é digamos assim, um produtor, você retira dali direto, né? Então, neste caso, quando você produz que não teve histórico de aquisição, você, logicamente, não vai ter o que compensar e vai se debitar pela saída, né? É salvado alguns casos que a gente chama de crédito presumido, por ficção, que a própria lei diz, tudo bem, tu vai se debitar, tu não teve crédito, mas eu vou te dar um créditozinho presumido. Paulo, não estou entendendo porra nenhuma desse negócio de débito e crédito. Se liga aí que a gente vai já miudando de novo, né? Compensar quer dizer o seguinte, que eu compenso, literalmente, o que é compensar? Cara, vai ali e dirige para mim de Quixadá até Fortaleza, que eu compenso, vou pagar para você, né? Então, isso é uma compensação. No mundo do ICMS, compensar é você utilizar o valor que você pagou anteriormente. Quando a gente diz que o ICMS, ele é por dentro, mas ele vem assim, uma nota fiscal de mercadorias, por exemplo, de Quixadá para Fortaleza, ela tem uma alíquota de ICMS, que a gente vai... É importante demais você identificar quais são as alíquotas do ICMS, né? Então, é o seguinte, de Quixadá para Fortaleza, a empresa emitiu uma nota fiscal de venda por R$1.000. Saindo de várias particularidades, digamos que esse produto tem uma alíquota de ICMS interna de 18%. Então, sai de Quixadá para Fortaleza, e na nota fiscal, total da nota R$1.000, total do produto R$1.000, valor do imposto 18%, R$180. Total da nota, R$1.000, ICMS destacado na nota, mas que você não vê em separado, R$180. Certo? A empresa de Quixadá vendeu para Fortaleza por R$1.000. E tem R$180 de imposto. Por sua vez, essa empresa de Fortaleza vai vender esse produto agora por R$2.000. Então, R$2.000, 18%, dá R$360. Veja, ele vai ter direito de compensar quanto? Como ele recebeu por R$1.000, é isso? Ele recebeu por R$1.000 e veio destacado na nota fiscal R$180. Portanto, ele vai compensar, né? Para não ficar o mesmo valor de compensar, vamos dizer que ele vendeu por 1.500, né? Comprou por 1.000 e vendeu por 1.500. 1.500 vezes 18% dá R$270. Então, a empresa de Fortaleza vai vender esse produto que comprou por 1.000 por R$1.500. R$1.500 vezes 18%, que é a alíquota do ICMS, vai dar um imposto de 270. O que aí está dizendo? Olha, o ICMS é não cumulativo. Você vai poder compensar os R$180 da etapa anterior. Portanto, se você está emitindo a nota fiscal de venda de R$270 e você tem direito de compensar 180, você, do frigir dos ovos, vai pagar apenas R$90.
Olha como é legal, né? Isso é a não cumulatividade. Você não paga em cascata. Se ele não fosse assim, não cumulativo, se ele fosse o contrário, cumulativo, vendeu por R$ 1.180, morreu. Vendeu por 1.500, R$ 270, morreu. Depois outra empresa comprou e vendeu por 2.000, mais R$ 360. Isso é o imposto cumulativo, o imposto em cascata. O ICMS, não, ele é não cumulativo. Você vende, tem imposto nessa venda, mas você compensa o imposto que tinha na etapa anterior. Claro que tem uma série de exceções. Exceções de não poder se creditar, exceção de crédito, que é a regra geral. Tem vários detalhes, e aí é que torna o profissional diferenciado, é ele manjar, notadamente, dessa série de detalhes. Beleza? Seguremos. Vamos lá. 1, 2, 3, o ICMS na Constituição, Paulo Amado, você é tudo de bom para aprender, não desapareça não. Não durma aí no ponto, né? Então, nós estamos dizendo que o ICMS criado pelo Estado é não cumulativo. Mas a Constituição diz, ó, detalhe, além de você colocar o ICMS não cumulativo, lembre-se que quando o produto for isento ou não tributado, não pode se creditar, ou seja, você vai ter que anular. Que bexiga é essa? Se você vai comprar um produto que ele é isento na saída, não vai poder se creditar. E aí já vem logo, que diacho é isenção e o que é não incidência, né? Algum de vocês já deve ter visto alguma cadeira aí na faculdade, ou já ouviu falar, ou ainda vai ouvir falar, no que a gente chama de fato gerador, é isso? Eu tenho um fato gerador e hipótese de incidência. Eu disse que a Constituição é esse guarda-chuva e as normas de baixo vão aqui se amoldar, né? Eu vou usar esse mesmo exemplo, não mais pela Constituição, mas eu vou dizer que agora que esse guarda-chuva é a hipótese de incidência, uma hipótese. Hipótese é uma previsão, né? Muito bem, qual a hipótese? A hipótese é que a gente tem uma eleição agora, agora sábado, né? É uma hipótese. Está previsto que tenha eleição, é uma hipótese. Está previsto que você vai receber o salário até o 5º dia útil do mês subsequente, né? É uma hipótese. Tá? E você pode não receber, a empresa pode quebrar, pode fechar de uma hora para outra, pode não ter dinheiro para pagar de jeito nenhum, né? Então, a hipótese, né, é uma previsão legal. No mundo do tributo, a hipótese de incidência é uma previsão legal que pode ocorrer ou não. Por exemplo, se você vender mercadoria com lucro dentro do lucro real, você vai apurar. Se você vendeu mercadoria, você é do lucro real, você vai apurar no final do exercício se teve lucro ou prejuízo. Se teve lucro, vai pagar o tributo. Do ICMS, se você vender em tese, você vai ter lucro, né? Diz a norma assim, ó, a hipótese, incide ICMS no fornecimento de mercadorias, né? A hipótese, se ligou? Incide ICMS no fornecimento de mercadorias, é uma hipótese, né? Se ninguém vender mercadoria, se ninguém fornecer mercadoria, não tem ICMS, né? Agora tá aqui, se o restaurante fornecer comida, tem ICMS. Opa, aí tem lá, né? Restaurante Paiva Limitado, em Quixadá. Quando esse restaurante vende a mercadoria, doa a mercadoria, dá de graça a mercadoria para alguém, opa, nasceu o fato gerador, né? É o côncavo e o convexo. Que o côncavo, né, é a previsão, é a hipótese. Quando essa previsão ocorre de fato, eu tenho o côncavo e o convexo. Então, tenho aqui a hipótese desse e o fato gerador, né? Então, o que é a hipótese desse? É uma previsão legal, é uma previsão colocada na norma, que se não ocorrer, não tem tributo, mas se ocorrer, vai ter o tributo. Essa ocorrência, aliás, essa concretização do que está hipoteticamente citado, é o que a gente chama de fato gerador. Se o que estava previsto ocorrer no mundo real, tem o fato gerador. Incide ICMS no fornecimento de mercadoria pelo restaurante. Se o restaurante fornecer, então vai sim nascer o ICMS. Então é o seguinte,
E o que é a isenção? Existe uma norma, né? Existe uma norma que diz que vai incidir ICMS com o restaurante. Se vier uma norma e diz que não vai mais ter ICMS com o restaurante, essa norma que retira a incidência do imposto é o que a gente chama de isenção. Por exemplo, no caso do Estado do Ceará, até 31 de janeiro deste ano, de 2020, o protetor solar estava na isenção do ICMS. Né? Até 2000, um tempo atrás, o protetor solar era tributado normalmente, veio uma lei que na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e disse que o ICMS não ia mais incidir sobre protetor solar. Pronto. Então, a norma retirou a incidência do protetor solar. Quando foi agora em fevereiro deste ano, a norma diz o seguinte: eu quero tributar de novo. Né? Ou seja, o ICMS incide em todos os tipos de saída. Saiu mercadoria, repara que eu não estou utilizando a expressão venda, saiu mercadoria, tem ICMS. Quer dizer, se alguém doar mercadoria, tem ICMS? Tem. Caraca, quer dizer que eu vou dar de graça a mercadoria, ainda vou pagar imposto? Vai. Mas não é sacanagem, não. O ICMS incide em todo tipo de saída. Não é só vendeu. Se você participa de algum sorteio, por exemplo, aí em Quixadá, o restaurante está lá, junte cupons de R$ 100 e participe da venda de uma moto. Aliás, você vai concorrer ao sorteio de uma moto. Né? Essa moto vai ter um imposto que vai ser pago pelo no supermercado que for fazer o sorteio, por exemplo. É ele que vai pagar. Né? Então, o ICMS incide sobre qualquer saída, ressalvadas as exceções que estão expressamente na lei. Então, a isenção, eu tenho uma hipótese prevista, mas a lei vem e diz, ó, não vai ter ICMS sobre essa situação concreta, que é o que nós tivemos com protetor solar. Por exemplo, queijo, incide ICMS em queijo coalho. Ao Estado do Ceará foi disso, um tempo atrás, não vai ter ICMS sobre queijo coalho, ponto. Aí, no Estado do Ceará, agora a partir de 1º de fevereiro de 2020, o legislador esqueceu de colocar isenção no queijo coalho, aí o queijo passou a ser tributado novamente. Quando foi agora, em pleno período de pandemia, o Estado percebeu e disse, ó, o queijo coalho é isento sim. Aí foi, alterou a lei e disse, não incide ICMS sobre queijo coalho. O que ele está fazendo? Retirando a previsão legal. Então, a isenção é o quê? É uma retirada da lei da incidência do imposto. E, a posteriori, a norma pode vir e voltar a tributar normalmente, que é o caso do protetor solar. Era tributado, foi para isenção e agora, em fevereiro deste ano, foi colocado de novo na tributação. Já a não incidência, ela decorre de algo mais amplo, né? É o que eu, Paulo Amada, chamo de hipótese negativa. A própria lei já nasce e diz assim, ó, não incide ICMS com livros, jornais e periódicos. Ou seja, ela já nasce negando. Por isso que eu defino como hipótese, uma hipótese negativa, certo? Mas o professor Hugo de Brito Machado vem para nós dizer assim, ó, tudo que não é isenção e nem é hipótese de incidência é naturalmente não incidência. Ora, se não é caso de incidência, se não é isenção, então é não incidência, não é isso? Mas, em tese, a não incidência, ela casa também com o termo da Constituição que a gente chama de imunidade. Imunidade é a não incidência de maneira ampla trazida na própria Constituição Federal. Beleza? Eu vou estar aqui pelo Zap Zap também, porque se alguém quiser fazer pergunta, viu, pai? Você pode rebolar aqui no Zap Zap para poder dar certo para nós. Ok, professor. O senhor prefere no final ou... Não, nós vamos direto ou vai ter algum parada? Não vai ter parada não, né? Não, é o senhor quem definir. Se prefere responder algumas perguntinhas no final? Já tem alguma pergunta por aí? Não.
Só tinha um aqui que um aluno perguntou o seguinte, né? Se tem alguma regra para a compensação, né? Se tem um limite mínimo, máximo, né? Referente ainda à compensação lá do imposto que o senhor falou. Exatamente. Assim, ó, o ICMS ele é não cumulativo, eu compenso com a operação anterior. Na verdade, assim, se uma empresa, no caso da compensação, na compensação no dia a dia, a empresa comprou e está vendendo. Digamos que o débito dela foi R$ 300. Só que ela comprou tanto, ela está começando agora, ela comprou tanto que o crédito deu R$ 500. Então, nesse momento da compensação da empresa vendedora, não tem limite. Se o que ele tem a compensar, que é o crédito, for maior, for superior do que a saída, a empresa fica com o que a gente chama de crédito acumulado, ou saldo credor. Veja, a empresa começou, agora é muito comum em empresas, no começo, ter saldo credor, que a gente chama de saldo credor, e às vezes a empresa compra, demora a vender, e fica com um determinado período de saldo credor. Ele tem saldo credor quando ele compensa valores superiores ao montante de saída, certo? Então, nessa apuração, porque a compensação implica uma apuração, imposto de saída pelos impostos de entrada, é isso? Pelas entradas. Logicamente, se o valor do ICMS pelas saídas for superior à entrada, ele vai ter imposto a pagar. Se as entradas ou a compensar for maior do que as saídas, não é isso? Ele não vai ter nada a pagar e vai ter saldo credor, né? E esse saldo credor pode cumular. Tranquilo? Então, não tem limite nessa circunstância. Só vai ter limite de compensação quando eu transfiro crédito de uma matriz para uma filial. Aí existe um limitezinho que a gente vê isso em detalhes num curso de ICMS mais aprofundado, né? Aqui, nesse momento, a própria empresa vendedora, o que dá saída de mercadoria, não tem limite para compensar, porque se o valor compensar for maior, ela fica com saldo credor sem nenhum problema. Beleza? Tranquilo, pai? Perfeito, professor. Excelente. Tranquilo. Muito bem, então assim, eu até acabei de postar no meu Instagram, @Paulo, né, @Paulo.Almada, acabei até de publicar essa imagem aí, que muita gente tem dúvida. Nós estamos falando aqui, aproveitando, não é isso, que a isenção ou não incidência, que eu acabei de definir o que é, né? Muita gente tem dúvida, afinal de contas, como é que eu sei se o produto é isento ou não? Se o produto tem redução de base de cálculo, né? Então, eu acabei de postar no meu Instagram, inclusive, @Paulo.Almada, exatamente essa imagenzinha aí, né? Se eu quiser saber do Estado do Ceará, se eu tenho isenção de ICMS, ou seja, a retirada do imposto, tem uma listinha, que é o anexo 1 desse decreto 33.327 de 2019, né? Então, isenção é a retirada do tributo. E a redução de base de cálculo é a retirada parcial. Caso bem típico, são os produtos da cesta básica, como, por exemplo, o óleo de soja. Ele tem uma redução de 61,11% da base de cálculo. 61,11% é a redução da base de cálculo. Então, repara que ele retira o ICMS parcial. Por isso que o Supremo Tribunal Federal chamou de redução de base de cálculo de isenção parcial. Isenção parcial. Isenção é a retirada total do imposto, e a redução de base de cálculo é a retirada parcial, somente de um pedaço. Como assim? Se a redução é de 33%, eu vou deixar de tributar apenas de 33%. É isso? Então, a redução de base de cálculo é uma retirada parcial do tributo. Tranquilo? Aí eu tenho esses benefícios. Se eu quero saber do Estado do Ceará, se eu tenho, quais são os casos que tem redução de base de cálculo, aí eu vou nesse anexo 3 desse decreto, aí raiz do Estado do Ceará, que é o decreto, que é o regulamento do ICMS do Estado do Ceará, regulamento do livro 1, porque o Estado do Ceará, o regulamento é formado de 4 livros, né? Então, o livro 1 trata das regras gerais do ICMS. Um outro benefício que eu tenho é o diferimento do ICMS. Então, diferir implica postergar o momento do pagamento, né? Quem tem o meu livro ICMS Descomplicado, por exemplo, não sei se alguém tem,
queria até sortear algum, que é esse aqui, não tem mais, são todos esgotados, né? Foi agora lançado na pandemia, mas que já acabou tudo. Então, que eu faço um gotejamento de todas essas particularidades do ICMS. Mas diferir é postergar o imposto. Postergar para quem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender que diferimento é porque o imposto não vai ser pago agora, vai ser pago depois. E vai ser pago por quem? Vai ser pago por uma outra pessoa. O Paulo vende para o Paiva uma determinada mercadoria que está no rol do diferimento. Então, o Paulo é o vendedor, mas é o Paiva que vai pagar esse imposto que ficou diferido, né? Como é que eu sei que tem diferimento? Aí eu vou nessa listinha, que é o anexo 2 do decreto 33.327 de 2019. E tem também outra relação no artigo 687 do decreto 24.569. Essa imagem aí, eu até puxei agora há pouco do Instagram, porque ela é fundamental para quem trabalha com ICMS saber esses benefícios. Que a primeira coisa é o seguinte, você tem que saber os benefícios, mas principalmente quais são os efeitos decorrentes, né? Por que que a gente estuda a contabilidade, lá dentro da contabilidade, sociologia, né? Por que a gente estuda a filosofia dentro da contabilidade? Tudo isso ajuda a gente a pensar, a raciocinar. A gente observa, a gente vê muito hoje, pai, que as pessoas têm assim, uma dificuldade de pensar ou de raciocinar, de concluir algo que está de maneira, às vezes, abstrata na norma, mas que eu preciso concluir. E, às vezes, a demora na conclusão, ou a falta de conclusão, ou a conclusão mal feita, ela decorre exatamente da falta de conhecimento dessas disciplinas que são chatas para alguns no curso de contábeis, né? Então, diferir é postergar o imposto e postergar para quem, né? Quem quiser também ouvir um bocado de coisa de ICMS, tem o meu canal no YouTube, que tem vários videozinhos curtinhos, né, para você assistir rápido, no meu canal do YouTube, Paulo Almada, Paulo.Almada. Tem também no Instagram, todo dia tem noticiazinhas rápidas sobre ICMS. E no meu LinkedIn também tem notícias mais avançadas sobre o ICMS. Um outro benefício que eu tenho são chamados créditos presumidos. O que é o crédito presumido? É uma presunção de um valor que você vai compensar. Essa compensação pode ser total ou parcial. Por exemplo, venda de pinto de um dia. Vendeu o pinto de um dia, você tem imposto na saída. Mas a norma diz, olha, tu vai ter um crédito presumido de 100%. Ou seja, se tu vender com 18%, vendeu por R$1.000, dá R$180 de ICMS. Tu vai ter um crédito presumido a compensar de 180, ou seja, vai pagar nada, não é isso? Você compensa o mesmo valor. Ou então compensa só um pedaço. Eu posso ter um crédito presumido de 20%. A empresa lançou débito de R$100, mas vai compensar 20, né? Ao final, ela vai pagar os 80, que é o 100 menos 20. Então, esse crédito presumido é um valor, é um percentual determinado pela lei que você pode compensar mesmo sem ter pago esse imposto. Belezinha? Então, veja só. E eu tenho um outro caso de benefício fiscal, são a chamada suspensão do ICMS. De que difere a suspensão do diferimento, que parece ser mais ou menos a mesma coisa, né? E parece ser, mas tem uma mudança bastante interessante. Diferir é postergar o imposto e mudar o pagador. Pronto, mudar quem vai pagar. O exemplo, Paulo mandou para o Paiva a mercadoria com diferimento, o Paulo vendeu, mas quem vai pagar o imposto é o professor Paiva. Na suspensão, o imposto fica em stand-by, fica suspenso, como o próprio nome sugere, só que não muda o pagador. Se o Paulo mandar uma mercadoria para o Paiva, que esteja lá em São Paulo, industrializar esse produto, remessa para industrializar, o imposto fica suspenso. Mas se por algum motivo não ocorrer o estabelecido, quem vai ter que pagar o imposto é o próprio Paulo que mandou a mercadoria. Então, diferir, muda, suspende o pagamento e muda o responsável pelo pagamento. Na suspensão, suspende o pagamento, mas não muda o responsável pelo pagamento. Isso aí são um dos efeitos, tem vários efeitos, porque no mundo empresarial eu tenho as empresas do lucro real, do lucro presumido
e eu tenho as empresas do Simples Nacional, né? Aí, quando eu venho para o ICMS, essa empresa pode ser do Simples, normalmente, e ela pode ter um regime de recolhimento que a gente chama apuração normal ou conta gráfica, que é se debitando e se creditando. Por exemplo, isenção para uma empresa do Simples não serve de absolutamente nada, né? Hoje, num grupo, alguém perguntou assim, uma empresa vai trabalhar, uma empresa de bovinos quer trabalhar, aliás, uma empresa vai mexer com bovinos. Alguém sabe me falar quais são os benefícios se ela for ser do Simples? Então, assim, você não pode avaliar só por uma resposta, né? Quando você vai fazer uma avaliação, que a gente chama isso de planejamento tributário, você deve levar em consideração vários aspectos. E um deles é a isenção, se tem redução de base de cálculo, diferimento, suspensão, se a empresa vai ser do Simples Nacional, que é um sistema simplificado que paga os tributos numa guia só, mas que de Simples só tem o nome, e tem as demais empresas que faz apuração normal, tem o produtor rural, que é um regime específico, produtor rural, tem as construtoras, que são outros tipos de regimes, né? Então, tem vários detalhes que você precisa saber, né? Eu não sei se aí alguém já assistiu meus lereados, mas eu tenho uma expressão que é assim, ó, esta empresa trabalha com o que mesmo, né? Essa expressão que eu falo assim, ó, não é aquele banco, trabalha com o que mesmo, é você identificar, opa, a empresa trabalha com calcário. Opa, qual é a tributação de calcário? Não, essa empresa é uma fazenda lá em Quixaramubim que produz queijo. Qual é a tributação de queijo? Não, mas essa empresa é um produtor rural. Ela é um produtor rural ou é do Simples? Tudo isso você tem que verificar no mundo real. A empresa trabalha com quem mesmo? É um mercantil que fica lá em Quixadá. É aquela padaria ali no centro de Quixadá. É aquele restaurante, né, que tem no meio do caminho ali da estrada, lá no alto, cheio de luz acesa, né? Aquele restaurante paga ICMS, pelo menos em tese é para pagar, né? Beleza? Então, dito isso, a gente vai avançando e mostrando, eu acabei de dizer que a Constituição diz que o ICMS será, ou seja, esse será é o que a gente chama de dever, é imperativo, será não cumulativo, né? Você vai compensar. Só que tem casos, meu povo, que não tem compensação. Por exemplo, uma empresa do Simples Nacional já não usa essa particularidade da não cumulatividade, porque ela tem regra específica. Mas a Constituição veio e diz, ó, o ICMS poderá ser seletivo. Caracas, aqui ele diz que o ICMS será não cumulativo, que é compensar os créditos anteriores, e que a empresa for do Simples, isso aqui morre, que não serve de nada, mas a Constituição diz também que o ICMS poderá ser seletivo, né? Lá é um será, no sentido de dever imperativo, e aqui, conforme já decidido pelos tribunais, é um poderá, que realmente é um poderá facultativos. E aí, meu povo, o que é essa seletividade, né? Aqui, do ICMS, é o princípio da não cumulatividade, e aqui, nesse seletivo, é o que a gente chama de princípio da seletividade. Só uma notinha de rodapé, princípios são bases estruturantes, não é isso? Que dão vida aos acontecimentos do mundo real. Alguns princípios estão dentro da Constituição de maneira explícita, como o princípio da não cumulatividade, da seletividade, né? O princípio da legalidade, só pode criar ou aumentar tributos se for com lei. O princípio da isonomia, que é tratar todos de maneiras iguais e os desiguais de maneiras desiguais. E tem o que a gente chama, que a doutrina chama de princípios implícitos, ou seja, você não vê, você lê a Constituição e não vê. Um caso típico de princípio implícito que você não vê na Constituição é o chamado princípio, que eu gosto muito, inclusive, da razoabilidade, né? O que é razoabilidade? É o agente público agir de uma maneira que não extrapole o que está escrito na lei, porque se ele extrapolar, inclusive, vai ser excesso de exação, né? E também não pode deixar de verificar os direitos do contribuinte, né? Ele não pode exigir nem mais nem menos, mas não pode extrapolar. E aí também tem o chamado que a gente chama de poder discricionário do agente público. Por exemplo, você vai abrir uma empresa
e na hora de constituir a empresa, você diz que o capital social é 50 mil reais. Alguns países afora, eu não sei precisar, mas a literatura informa que, em alguns países, se você diz que o capital social é 50 mil, você tem que deixar 50 mil depositado numa conta e comprovar que, de fato, esse dinheiro está ali para a empresa utilizar, né? Se você diz que está incorporado, esse capital social está em bens incorporados, você tem que listar quais são os bens e comprovar que os bens, de fato, existem. Mas, muito bem, a empresa é um atacadista de alimentos, por exemplo, informa que o contrato social dela é 50 mil reais. Então, nesse caso, você não vai comprovar aqui no Brasil, você não precisa comprovar que, de fato, tem um dinheiro. Né? Mas o fisco vai dizer, ó, tudo bem, você está pedindo a inscrição de contribuinte, eu vou conceder. Mas eu quero que você comprove se realmente você tem 50 mil. Aí, quer dizer, eu vou ter que trazer meu extrato, trazer os 50 mil numa mala? Não. Traga o seu imposto de renda, sua declaração de imposto de renda, dos últimos 3 anos, para eu ver a evolução do seu patrimônio, né? Então, pelo poder discricionário do fisco, isso pode ser nenhum problema, né? Então, fere o princípio é razoável ou não o fisco pedir essa declaração de imposto de renda, né? Para alguns, não é razoável. Ao meu sentir, particularmente, não é só por eu ser auditor fiscal, não sei se eu falei no começo, mas eu sou auditor fiscal do Fisco Estadual desde 93, né? Penso eu que é razoável o fisco pedir essa documentação para comprovar o que você está dizendo, né? Mas voltemos aqui ao princípio da seletividade, é que a Constituição diz, ó, esse princípio quer dizer que o Estado poderá criar o ICMS, mas deixá-lo seletivo. Como assim seletivo, né? Tributar de acordo com a essencialidade da mercadoria ou do serviço. Ou seja, vamos dar uma mãozinha aí, né? Baratear o imposto. Ou seja, quanto mais importante você, Estado, entender que seja aquele produto, baixa o imposto mais uma coisinha, meu filho, né? Aí o Estado vai, por isso que a isenção feijão, farinha e rapadura, né? Já estou com água na boca, feijão, farinha e rapadura, está isento do ICMS. Exatamente porque o Estado entendeu que era muito importante para o cearense o feijão, a farinha e a rapadura. Alguns produtos têm redução de base de cálculo. Por exemplo, o arroz tem redução de base de cálculo de 61%, 61,11%. Então, por que foi feito isso? O Estado fez uma lista de produtos e essa lista que o Estado achou que fosse essencial, mais importante para os cearenses, aí fez algumas listas de produtos. Essa lista de produtos aqui eu vou colocar na isenção, por isso que está lá no anexo 1 daquele decreto que eu falei. Essa listinha aqui são os que têm redução de base de cálculo, e essa listinha são os que terão crédito presumido. Por que o Estado está fazendo isso? Exatamente para atender a esse princípio da seletividade. Mas não é obrigatório. Se o Estado não quiser deixar nada seletivo, ele não está obrigado, porque a jurisprudência do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, já decidiu que esse poderá realmente é uma faculdade do Estado. Beleza? Dito isso, a gente agora fala dos atributos do ICMS, contextualizamos do ICMS, que, afinal de contas, a gente tinha que pegar emprestado a frase do professor Paulo Freire, da Praxis, né? Então, a busca aqui dessa aula rápida é a gente conversar sobre a Praxis do ICMS. Aí eu tenho que ir na fonte, que é a norma, para ir trazendo uma abordagem prática, mas sem perder a fonte normativa. Alguma pergunta por aí, meu caro Paiva? Professor, tem 2 perguntinhas aqui, tá? O aluno perguntou o seguinte, né? Falando lá da questão se o Estado, né, tem o dever de comunicar ao empresário, né? No caso aí, se tiver um aumento ou uma diminuição na questão lá do imposto, né? Que estava falando lá do caso dos queijos, né? Dentro dos princípios que nós temos, que é o chamado princípio da legalidade, né, existe o princípio da legalidade
existe o princípio da noventena, certo? O que é o princípio da legalidade? Eu só posso criar ou aumentar tributo com base na lei. Aí eu tenho o princípio da legalidade, eu tenho o princípio da anterioridade e eu tenho o princípio da noventena. Então, esse princípio da legalidade, como eu já destaquei, tem que ter uma lei aumentando ou criando o tributo. O da anterioridade vai dizer o seguinte: eu só posso cobrar um tributo em um ano se ele tivesse sido criado ou aumentado no ano anterior. Para evitar que o tributo fosse aumentado ou criado no dia 31 de dezembro de um ano e já no dia seguinte ser cobrado, a Constituição foi alterada e disse assim: para aí, né? Você tem que obedecer o princípio da legalidade, tem que ter lei, tem que ser criado no ano anterior e tem que passar pelo menos 90 dias. Ou seja, um tributo para ser cobrado a partir de ele ser criado ou de uma alíquota aumentada, ele só pode ser criado quando? Para ser cobrado em janeiro de 2021, nós estamos em dezembro, novembro e outubro, não é isso? Ou seja, eu não posso mais criar um tributo para qualquer tributo que eu crie agora no mês de novembro, eu vou ter novembro, eu vou ter dezembro, janeiro e fevereiro. Só pode ser criado um tributo que eu criei agora, ele não pode ser exigido em janeiro, porque tem que passar 90 dias, é o princípio da noventena. No caso do queijo, ele não teve um aumento, né? A norma já diz, incide o ICMS das saídas a qualquer título. Beleza. O queijo está lá na previsão de incidir normalmente. Veio uma norma, que foi o decreto, que entrou em vigência a partir de 1º de fevereiro deste ano, que foi o decreto 33.327, e retirou o queijo da isenção. Pronto. Já tinha previsão de cobrança do imposto. Anteriormente, o decreto tinha retirado a cobrança, que vigorou até 31 de janeiro de 2020, não incidia ICMS com queijo. A norma foi alterada. Então, ele não criou o tributo, né? Tanto é o detalhe da isenção, é que ela pode entrar, deixar de ser isento ou entrar na isenção a qualquer momento. Que eu não estou criando nem aumentando, porque a previsão já existia. Então, no decorrer da pandemia, como eu falei, o Estado descobriu que foi um equívoco do legislador, e aí disse, o queijo vai ser isento de novo. Inclusive, o Estado, quando fez isso, ainda disse mais, o queijo está isento, ele está isento desde o dia 1º de fevereiro de 2020. Ou seja, ele não criou algo novo, nem criou, nem aumentou, né? Quando ele aumentou, foi um erro do legislador, que não incluiu na isenção, aí depois voltou a incluir de novo, porque já existia a previsão de cobrança, né? A isenção, ela facilita isso para o Estado, que ele pode, né, incluir a isenção ou retirar a qualquer momento, porque ele não está infringindo esses princípios normativos. Qual é a outra, Paiva? Pronto. O José Hugo também fez uma pergunta seguinte: como são muito complexas, a questão do ICMS, né? Como a própria Cefaz faz para fiscalizar o recolhimento do imposto, né? Tanto dos grandes empresários como também dos pequenos? Você veja que lá no começo, não sei se o Hugo viu, mas aquela imagem que eu falei do sistema de circularização de documentos eletrônicos, né? Meu caro Hugo, agora, qualquer empresa agora, o fisco sabe agora, por exemplo, se o emissor de cupom fiscal, que hoje é o módulo fiscal eletrônico, é aquela maquinetazinha que você vai no supermercado, exige a nota, inclusive tem a campanha da sua nota, tem valor que você participa de programas de sorteio e beneficia uma empresa, né? Aquela máquina que está lá no supermercado, na farmácia, que é para estar em funcionamento, é o chamado módulo fiscal eletrônico, certo? Então, o fisco sabe agora, nesse momento, ele aperta lá um botão e verifica se tem a máquina está parada, se a empresa está emitindo nota só no final do dia. Rapaz, essa máquina é engraçada, ela só emite nota a cada 2 dias. Só emite nota no final do dia. Pô, o cara passou o dia todo e não vendeu nada. Aí, quando é às 5 horas da tarde, o cara começa a expelir cupom, né? Então, é um indício. Você vê como o volume é gigantesco de controle que o fisco tem. O fisco manda uma cartinha para as microempresas, né? Tanto é que agora no Refis, na pandemia, o governador disse, eu vou isentar as microempresas
de penalidade. Pô. Aí sai o refis das empresas do Simples. O que foi dito lá no refis? As empresas do Simples, que no ano de 2018 esqueceram de emitir a nota, eu vou perdoar. Pronto, aí houve esse benefício para a empresa do Simples, que são as pequenas, que esqueceram, né, de emitir a notinha fiscal lá em 2018. Por sua vez, agora o FIS está bem curtinho. Ele informaciou a empresa, tu disse que vendeu R$200 mil no mês de agosto. Mas eu estou vendo aqui, só na bandeira Visa tu vendeu 250. Então, deixa de enrolação, cara. Tu tá me informando que vendeu 200 mil e só no cartão Visa foi 250. Que porra é essa, né? Então, o controle é muito grande. Então, o fisco sabe na palma da mão hoje se a empresa está vendendo sem nota ou não. E com a nota fiscal eletrônica grande, digamos assim, o controle é maior ainda. O fisco consegue enxergar por itens. A empresa vende arroz, feijão, farinha, rapadura, né? O fisco consegue identificar por itens o que ela comprou e o que ela vendeu, porque o documento é eletrônico. A nota fiscal ela tem as trilhas, os itens, e cada item daquele vai para a base do fisco, ele consegue gerar relatórios através de controle de cruzamento de dados, utilizando inteligência artificial e outros modos de circularização. Portanto, o fisco fiscaliza de maneira eletrônica e de maneira com fiscalização em loco. Fiscalização eletrônica, sem nem ir na empresa, só mandando os comunicados, utilizando a expressão que a gente chama hoje, que está muito em moda, a conformidade fiscal, é o fisco dizendo, contribuinte, se regulariza. Aí hoje tem um instituto chamado autorregularização. O fisco identifica o erro e diz, contribuinte, cuida, regulariza esse negócio. Se você regularizar, você vai pagar só uma multazinha da correção, tranquilo? Agora, se não se regularizar, aí você vai sofrer a chamada multa punitiva, né? Que é a multa penal. 20%, 30%, 50%, por não ter recolhido espontaneamente, né? Belezinha? Tem mais algum aí? Não, professor, tem não. A gente vê a relevância da atividade do profissional contábil, né, dos contadores aí que estão para sair para o mercado, né? Então, assim, que essa relação do empresário, né, com o fisco está mais próximo aí. Perfeitamente. Então, o contador bom, cara, ele não morre de fome de maneira nenhuma. É uma profissão que só agiganta. Muito bem, o contador de hoje tem que saber o quê? Além de contabilidade, ele tem que saber razoavelmente tributo. Eu pessoalmente sempre digo que o profissional da contabilidade mediano é aquele que entende contabilidade e o setor fiscal. Aí ele tem outros segmentos. Financeiro, né, a parte de DP, e aí ele chega um nível de controle, mas pelo menos contábil e fiscal é o basicão avançado. O cara ficar bem na fita e não morrer de fome de maneira nenhuma. E aí, meus caros, quando eu trago os atributos do ICMS, eu quero destacar para vocês os atributos marcantes do ICMS, que é aquelas palavras-chave. É o termo operação, circulação e serviço. Ora, o termo operação está inserido com um negócio jurídico. O que é um negócio jurídico, né? Pode ser uma relação bilateral ou unilateral. O que é uma relação bilateral? A vende para o B. Quer dizer, o Hugo vende para o Francisco. Então, teve um negócio jurídico entre as partes. Foi bilateral. Um só vendeu porque o outro comprou. Agora, se o pai faz uma doação de uma carrada de açúcar para o Igor, né, é uma decisão unilateral. Ele quis dar. Então, o negócio jurídico é uma relação bilateral entre duas partes ou unilateral de uma parte para a outra. E aí a operação implica em uma circulação de mercadorias. E essa circulação pode ser do tipo física, não é isso? Um mero deslocamento, ou um vai e volta, ou uma circulação jurídica. A circulação jurídica é quando transfere a titularidade do bem. Por exemplo, quando você vende uma mercadoria, o A vende para o B. Então, mudou a titularidade. Então, ali tem ICMS normalmente. Um B, o Francisco empresta para o Hugo um caminhão. Esse empréstimo é circulação física ou jurídica? Física, porque o bem não mudou de titularidade.
O Francisco emprestou um caminhão ao Hugo. O Paulo fez a locação, né, de uma máquina ao Paiva. Então, em tese, a locação, o bem vai e volta. Então, é uma mera circulação. O empréstimo, não é isso? Que é um contrato, aliás, que é um comodato ou empréstimo é a mesma coisa. O que é comodato? Né? Um empréstimo a título gratuito. O empréstimo, o Francisco emprestou o caminhão por Hugo gratuitamente. Ou seja, em tese, o bem vai e volta, né? Ou o bem tem dois V, como diz o ditado, né? Vai e volta. Isso é a circulação física. Nessa circulação física, não tem ICMS. Só tem ICMS na circulação jurídica. O grande problema que eu tenho na circulação física é no caso da transferência de mercadorias. A matriz transfere mercadoria para a filial. No frigir dos ovos, continua sendo do mesmo dono. Não mudou de titularidade, mas tem ICMS, né? Porque uma outra norma superveniente diz que tem ICMS nas transferências para o mesmo titular. Beleza? Então, quando eu venho para o serviço, o atributo serviço, é o ICMS incidindo sobre o transporte interestadual. Ixi, o estagiário aí errou a palavra interestadual, não é isso? Ou estagiário, sacana. Transporte interestadual, transporte intermunicipal e a comunicação onerosa. Então, os atributos do ICMS é a operação, circulação e os serviços que estão aí em destaque para nós. Beleza? Dito isso, a gente avança um pouquinho, né, para chegar a esse detalhezinho aqui para nós, né? O que é o ICMS? Dito isso, a gente já conclui. O ICMS é o imposto sobre circulação de mercadorias. Que tipo de circulação? Desde que não seja circulação física, que é o mero deslocamentos, circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e também comunicação. Destacar para vocês que mercadoria é um bem. O que é mercado? O que é o conceito de mercadoria? É aquele bem que está disposto para ser negociado, né? Por exemplo, quando você compra um celulite, quando você compra um celular para você usar, ele é um bem seu. Agora, quando você começa a vender celulares usados, tem aquele amigo, que muita gente é doido pelo sonho de consumo, é um iPhone, né? E não tem meio mundo de gente hoje vendendo os iPhones. Por exemplo, o meu eu comprei agora usado. Possivelmente alguém vai lá, troca por um mais melhor e pega aquele e coloca para alguém vender. Se o seu colega vende celulares usados, primeiro que ele é comerciante, né, disfarçado de pessoa física, aí aquele colega seu que vende celulares usados, aqueles celulares usados são mercadorias, porque o intuito da pessoa é vender. Aqui, assim, quando se paga ICMS? Se paga ICMS quando você transfere o bem para o outro, né? E essa transferência do bem para o outro pode ser uma venda, uma doação, não é verdade? Uma simples saída. Se o bem deixa de ser do Pedro e passa a ser do José, vai pagar ICMS normalmente. Aí tem outros casos de pagamento de ICMS, da substituição tributária, né, que a gente vê num nível mais avançado, né? E o que é essa tal de circulação física? Como eu acabei de destacar, circulação física é um mero deslocamento que o bem não muda de dono. E essa tal de circulação jurídica? Como eu acabei de falar, a circulação jurídica é exatamente o contrário da física. É quando o bem muda de dono. Venda, doação, bonificação, o bem deixa de ser do A para o bem que foi o recebedor. Do que se trata essa tal de regra matriz do ICMS, né? É a regra mãe, criada pelo Paulo de Barros Carvalho, um grande tributarista lá de São Paulo, e juntamente com o professor Hugo de Brito Machado, aqui do Ceará, formam, assim, os dois ícones da tributação no mundo brasileiro e no mundo afora por aí, né? Então, essa regra matriz que eu vou mostrar agora em detalhe para vocês. E qual é a relevância dessa regra matriz? A regra matriz é uma regra
criada pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que estabeleceu parâmetros para que a gente entenda a seara tributária como um todo, e que eu vou destacar para vocês, especificamente no mundo do ICMS. Quando tiver mercadoria e serviço, como é que eu vou saber se é ICMS ou ISS, né? Porque esse S do ICMS, ele traz algumas confusões. E quais são as confusões? Se eu vou ter ICMS ou ISS. Primeira coisa, quando eu tiver dúvida se vai ser ICMS ou ISS, eu tenho a lei mãe geral do ICMS, é a Constituição, né, de maneira abstrata, e eu tenho a lei mãe do ICMS de maneira mais específica, que é a lei complementar 87/96, chamada de Lei Candir. E eu tenho a lei geral do ISS, que é a lei do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é a lei complementar 116 de 2003. Então, essa lei complementar 116 de 2003, ela elenca as situações e os serviços que tem ISS. Portanto, se eu quiser saber se é ICMS ou ISS, a primeira coisa é olhar a lista de serviço da Lei Complementar 116 para saber se é ICMS ou ISS. Por exemplo, prestação de serviço de terraplanagem. Está lá na lista de serviço do ISS, da ICMS. Oficina mecânica. Ela está na lista de duas maneiras. Sobre o serviço que a oficina presta, ISS, e sobre as peças que ela fornecer, é ICMS. Serviço de buffet. Vai ter lá o aniversário do pai, né? Ele contrata um buffet, tal, né? Lá no buffet vai ter bebida, comida, e vai ter o serviço como um serviço por si só, né? Aí o pai paga R$5.000 pelo aniversário dele, naquele buffet chique, aí de xará. Aí vai ter direito à comida, comes e bebes e tudo mais, né? Esse serviço de 5.000 está incluído o serviço, que digamos que o serviço tenha sido R$1.500, e os 3.500 vão ser mercadorias. Então, num buffet, em um buffet, em tese, esse buffet, ou trazido para o francês como buffet, vai ter, para ser duas notas fiscais que o buffet emite. Uma nota de mercadoria e uma nota de serviço. Beleza? Dito isso, a gente vai agora lembrar que o ICMS tem essa roupagem aí, ele traz para nós as diretrizes. O ICMS incide sobre operações com mercadorias, e aí a energia elétrica, para efeito de ICMS, é mercadoria. Na outra ponta de serviços, transporte, interestadual, intermunicipal e comunicação. Ainda que tudo isso comece no exterior, olha só como essa figura é legal, né? Vou ter o glorioso ICMS. Tranquilo? Tá aí o ICMS, como a gente destacou lá no começo. E agora a gente entra na chamada, viu? ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte. E agora a gente se debruça sobre a regra matriz do ICMS. Beleza? Fazer um geral, pai, alguma indagação aí para nós? Não, professor, por enquanto não. Fica à vontade. Né? O Hugo, será que o Hugo está dormindo, hein, rapaz? Está na rede, se balançando? Na beira do açude, ainda tem água aí no açude ou não? Tem, no açude, o Cedro tá muito, a água é pouca, né? Mas o outro açude vizinho aqui que dá o suporte, né? O suporte hídrico da cidade. O Cedro é mais uma questão mais histórica, né? Porque a água é pouca, não dá para abastecer a cidade. Né? Então, muito bem. Essa regra matriz do ICMS, na verdade, todo tributo, Hugo e demais, você deveria partir da chamada regra matriz do ICMS, regra matriz do PIS e COFINS, regra matriz do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, regra matriz do PIS e COFINS, né? Mas aqui é ICMS, vamos partir dessas premissas da regra matriz do ICMS, onde eu divido em dois lados. Do lado anterior tem os elementos antecedentes e esses elementos consequentes. Vamos lá, rapidinho, para a gente ver se a gente consegue concluir. Nos elementos, eu estou rápido, porque eu estou na dinâmica, né? Ninguém pergunta muita coisa, eu vou encaixando, tal, mas está já terminando. Esses elementos antecedentes, o cara que criou isso foi o Paulo de Barros Carvalho, de São Paulo. Ele diz o seguinte, ó, de um lado,
para começar a cobrar tributo, primeiro tem que ter uma norma que estabelece as premissas de incidência do imposto. Ele chamou isso de critério material. Por isso que a gente chama o que é o direito material. O direito material é a norma escrita, né? Que a gente chama de direito material. Então, nos elementos antecedentes tem que ter um bocado de coisa escrevido. Esses escrevidos é o ICMS material, a norma que vai definir o tributo. Mas também, do lado antecedente, eu tenho que ter o momento da ocorrência, que é o critério temporal. Afinal de contas, nós estamos em 2020, você não pode mais cobrar um tributo de 2010. Por que você não pode cobrar um tributo que o contribuinte não pagou de 2010, né? Porque está fora do tempo. Né? Existe o que a gente chama na seara do direito de prazo decadencial, né? Que é a perda do direito do fisco ir lá e cobrar o tributo. Por isso que é importante esse critério temporal. Quando ocorreu? Né? É para saber se prescreveu, se decaiu ou não, qual era a norma em vigência. Por exemplo, no estado do Ceará, até 31/3 de 2017, a alíquota padrão do ICMS dentro do estado do Ceará era 17. Ou até 31/3 de 2017, olha só o momento, a alíquota modal do ICMS do estado do Ceará era 17. A partir de 1º de abril de 2017, a alíquota mudou de 17 para 18. Portanto, olha como é importante. Se você vai fazer uma revisão fiscal de 2016 para cá, você tem 2 alíquotas de ICMS. Por isso que a gente precisa entender quando ocorreu a situação, né? E aí o cara foi disso, ó, além do critério material, do temporal, tem que dizer o seguinte, onde foi que ocorreu? Qual é a norma? Quando ocorreu? E aonde ocorreu? Esse aonde ocorreu é o quê? É o local, né? Que ele chamou de critério espacial. Por que o local? Porque o ICMS, ele é interestadual, pessoal. É um tributo estadual, mas ele tem efeito interestadual de um estado para o outro, né? Se eu vou cobrar o ICMS, se o fato gerador, se eu tenho um problema lá em São Paulo, o ICMS é de São Paulo. Mas se vier uma transportadora de São Paulo para o Piauí e passar pelo estado do Ceará e tiver algum problema na documentação fiscal, e o estado do Ceará for aplicar uma sanção, o estado do Ceará é competente, sim, porque o local onde ocorreu é o estado do Ceará. O artigo 11 da Lei Complementar 87/96 diz: é competente o estado que identificar a infração. Então, qual é a norma? O critério material. Aonde ocorreu, é isso? Aonde ocorreu, para eu saber o espaço e qual foi o momento, que é a norma na linha do tempo. Ele chamou de antecedentes. Aí, lá do outro lado, muito bem, eu tenho uma norma, já sei quando ocorreu, já sei aonde ocorreu, e agora eu quero saber quem vai pagar. Esse quem vai pagar está nos elementos consequentes. Esse quem vai pagar é o sujeito passivo. Né? Sujeito passivo. Que pode ser o contribuinte ou o responsável. Né? Contribuinte é aquele que a norma diz, você vai ter que pagar, porque você é o vendedor da mercadoria. E o responsável tributário é aquele que não tem nada a ver com peixe, mas por algum motivo a norma diz, você é o responsável. Olha só, o caminhoneiro vinha trazendo mercadoria de São Paulo para o Piauí. Era um caminhoneiro, o João da Silva, de São Paulo para o Piauí. São Paulo, Rio Grande do Norte, né? São Paulo, Rio Grande do Norte. Chegando lá na entrada do Ceará, que é Penaforte, né? Na BR-116, o fiscal do posto lá identificou uma infração fiscal e autuou, olha só, né? E colocou como responsável para pagar o imposto o João da Silva. Ele não tinha nada a ver com peixe. Está na condição de responsável. E por que o fisco vai ter que colocar ele como responsável? Porque a lei que criou o ICMS do Estado do Ceará diz, no artigo 18 aí desse decreto, né? Que ele é o responsável por isso. Então, já tenho todos os antecedentes, sei quem vai pagar, o José da Silva, e agora, já que eu tenho a norma, tenho onde ocorreu, sei quando ocorreu, sei quem vai pagar e quanto é.
Primeira coisa, você faz publicidade no curso. Hoje eu fiz a publicidade do cursozinho meu aqui. Primeira coisa que o cara pergunta, quanto é? Olha só. No tributo é exatamente isso. Opa, tem imposto para pagar. Quanto é? Esse quanto é o critério quantitativo. É o quantum. Critério quantitativo, então, no mundo do tributo, qual é o valor? Em cima de que valor vai ser calculado o imposto? É a base de cálculo. Quanto é? Agora, para eu chegar no quanto é, aí eu tenho uma base de cálculo e vou aplicar a alíquota, né? Que é um percentual definido em lei. A base de cálculo é um valor definido em lei, sobre o qual eu vou aplicar a alíquota também definida em lei. Muito bem. A base de cálculo vai ser o valor que você cobrar do seu cliente. Aí, muito bem, qual foi o valor que você está vendendo o produto? R$1.000. Só que tem seguro de R$100 e tem mais um frete para eu entregar de R$300. Ou seja, o produto que era 1.000, com mais R$100 de seguro, que a carga é delicada, com mais R$400 de frete, né? R$400 mais 100 mais 1.000, você, cliente, vai pagar R$1.500. Caracas, cara, o produto é R$1.000, vai ficar por 1.500, vai. 1.500 por quê? Porque 100 é o seguro e 400 é o frete que eu vou te cobrar para te entregar aí. Quanto é que vai ser a base de cálculo? 1.500, porque é quanto o destinatário está pagando. E quanto é que vai ser o imposto? Muito bem. É de Quixadá para Sobral. A alíquota é 18%. 18% em cima de 1.500. Olha como é legal. Beleza? Aí eu explico agora em detalhes. Critério material, olha só. O ICMS incide na circulação de mercadorias, inclusive fornecimento de alimentação, na aquisição e licitação. A Receita Federal está fazendo um leilão, você vai lá e arremata, né? Vai incidir ICMS, né? Isso é o critério material, a norma. Quando foi, onde, fato gerador, que é o critério temporal, quando ocorreu, né? O fato gerador ocorre no momento da saída a qualquer título. Saiu mercadoria, olha só, fez bonificação, doou mercadoria, vendeu, na saída a qualquer título, opa, tem ICMS. Forneceu alimento num restaurante, aí Quixadá, tem ICMS. Aí o critério espacial, aonde ocorreu, né? O local, o ICMS incide, considerando o local da operação ou da prestação, pronto. Tratando de mercadoria, bem, é o local da operação. Isso é importante naquele exemplo que eu falei, do São Paulo para o Rio Grande do Norte. Se o estado do Ceará identificar algum problema com a carga, ele vai aplicar uma infração fiscal, que a gente definiu lá no começo, para quem estiver transportando a carga, né? Ah, mas o Ceará não tinha nada a ver com isso, era só de passagem. É o local onde ocorreu. Muito bem, contribuinte, que é o critério pessoal, é qualquer pessoa física ou jurídica que venda com habitualidade. Muito bem, o Hugo vende iPhone usados. iPhones usados. Liga para o Hugo, ele vende. O outro amigo quer, pronto. Então, o Hugo está na condição de contribuinte, porque ele vende habitualmente vários celulares, iPhone 5, o 6, o 7, o 3, né? Sei lá. Então, esse é o critério pessoal, é o contribuinte, o responsável pelo pagamento e acréscimo devido poderá ser atribuído a terceiros. Naquele exemplo, José da Silva vinha conduzindo a carga de São Paulo para o Rio Grande do Norte, e a ele foi imputado a responsabilidade. A lei atribuiu a ele, né? Por que a lei assim quis fazer? Não é relevante. O relevante é você entender, contribuinte é aquele que realmente vende mercadoria com habitualidade, seja pessoa física ou não, cadastrado ou não na Cefaz, e o responsável é aquele que não tem nada a ver com peixe, mas que a lei lhe atribuiu a responsabilidade, beleza? Base de cálculo é o valor definido em lei sobre o qual incidirá o imposto. A composição de base de cálculo, eu falei do exemplo, é isso, a mercadoria foi R$1.000, 100 de seguro, 400 de frete, então o total da nota foi 1.500. Então, na composição da base de cálculo do ICMS, entra todos os valores
cobrados do cliente que está comprando a mercadoria. E a alíquota é o percentual definido em lei. Como é que eu sei qual é a alíquota do ICMS? Aí eu tenho que conhecer quais são os produtos que a empresa vende. Se for bebida, 28%, né? Se for gasolina, 27%, porque eu tenho operações internas e também tenho interestaduais. A empresa trabalha com cigarro, qual é a alíquota? 28%. Trabalha com gasolina, na operação interna é 27%. A empresa trabalha com energia elétrica, joia, é 25%. E mais? A empresa trabalha nas operações internas com medidor de vazão, é 12%. Se não se enquadra nas situações anteriores, os produtos têm uma alíquota interna de 18%. Esse 18% do Estado do Ceará, a gente chama de alíquota modal. Por que modal? Porque nem é medidor de vazão, não é energia elétrica, joia, esses itens que estão aí elencados, nem é também gasolina, nem são esses itens aqui com alíquota elencados com 28%. Se não for essa listinha aí, e essa outra listinha aqui, não é isso? Nem essa listinha, e nem for os medidores de vazão, está na alíquota modal, que é 18%. Por exemplo, pirulito. Qual é a alíquota de pirulito dentro do Estado do Ceará? Não é medidor de vazão, não é gasolina, não é joia, não está na lista de 28%. Portanto, pirulito, a alíquota é 18%. Calça jeans, qual é a alíquota de calça jeans? 18%, porque também não está na listinha. Eu concluo por exclusão. Se eu quero saber qual é a alíquota de um produto, eu vou lendo a lista que elenca os produtos. Então, por exemplo, qual é a alíquota de xícara? Se não está na lista de 12, na lista de 27, de 25, de 28, é porque a alíquota de xícara é 18%. Beleza? Então, alguns produtos também têm um tal do adicional do FECOP, que é um Fundo de Combate à Pobreza. O que era 28 passou a ser 30. Como é que eu sei que o produto tem FECOP? Aí eu tenho que olhar também a listinha, né? Aqui só para a gente ter noção do que a gente faz no nosso dia a dia, beleza? Então, assim, no mundo real, normalmente a gente quer muito resposta. Esses grupos de zap são terríveis, porque a gente vê o tempo todo a pessoa querendo resposta. Aí eu costumo dizer, será que apenas a resposta é o que nos serve? Aí um grupo, um dia desse eu fiz essa indagação, e o cara disse, não, professor, que realmente a gente quer a resposta. Só que eu me lembro bem do evento que eu estava no Rio de Janeiro, em 2015, certo? E que era um curso de gestão, e que o cara lá, um guru da Índia, ele destacando essa questão do aprendizado, né? Por isso que tem esse cérebro pensante com essa luz acesa, e ele dizia lá no evento dele que o ser humano, ele precisa aprender ao invés de decorar, porque o nosso cérebro, ele tem um pedaço que ele vai esquecendo um pouco. Segundo ele, a cada minuto, para alguns, o cérebro da gente tende a perder 30% do que você viu no minuto anteriormente. Ora, o que você viu no minuto atrás, você pode já ter esquecido 30%. Então, em função disso, você tem que caprichar no aprendizado, né? Apesar de você esquecer o aprendizado, mas sempre fica uma peinha de aprendizado que ajuda você a complementar as respostas. Tranquilo? Então, são algumas questões como essa, que no mundo real a gente precisa encontrar e que a resposta a essas indagações eu consigo concluir através do conceito das coisas. Como diz o professor Paulo Freire, eu preciso juntar no mundo real de nós, operadores, do ICMS, dos demais tributos da contabilidade, o que é o mundo real fiscal contábil? São os acontecimentos do dia a dia que eu preciso amoldar com a norma, né? Olha só, a empresa trabalha com o que mesmo? Então, os acontecimentos vão surgindo e eu vou ter que amoldar aqui nessa norma, né? Esse acontecimento. Por isso que a gente chama de conformidade. No mundo contábil, seja a contabilidade propriamente dita, seja o fiscal, eu estou sempre em busca dessa acomodação, né? Por exemplo, você deve fazer os registros contábeis com a contabilidade legalmente aceita, né?
Então, quais são os parâmetros para eu fazer registros contábeis? Aí os CPCs da vida vêm dar esse norte para que você fique em conformidade. É isso que a gente se propõe, né? O estabelecimento cadastrado com venda somente pela internet, que é e-commerce, incide ICMS ou não? Se o ICMS incide nas saídas a qualquer título, não interessa se você vende pela internet ou vende em balcão. O ICMS incide normalmente, porque a expressão e-commerce nada mais é do que a forma de você vender. Não é balcão, né? É pelo uma plataforma da internet. E aí eu encerro e vejo se alguém tiver alguma indagação com essa frase do Alvin Toffler. Ele vai dizer que o alfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender de novo, desaprender, passar a régua e reaprender de novo. Ah, eu já sei. Né? Nesse mundo nada sei. É mais ou menos isso, né? É você buscando um aprendizado e saindo dessa pecha de eu já sei, né? Não vou buscar aprender. Não, já sei, esse assunto eu já sei, né? Pô, com esse professor de novo? Não vou não, né? Deixe disso, né? Que tal desaprender, desapegar daquilo que você acha que é o sabe tudo e aprender de novo. Eu sou servidor público desde 1993 e eu faço o curso de ICMS sempre que tenho disponibilidade, sempre que tem momento, né? Faço em São Paulo, faço fora, faço aqui no Ceará. Por quê? Talvez eu poderia achar que eu não precisasse mais fazer curso, né? Então, na verdade, a gente está buscando esse desaprender e reaprender o tempo todo, e aí a gente se encontra por aí, em qualquer lugar. Beleza? Alguma pergunta por aí, Paiva? Professor, show. Tem alguma pergunta aqui, mas já gostaria de antecipar aqui com o pessoal que está maravilhado aqui nos comentários aqui com a didática, a sua didática, professor, com a sua abordagem aqui sobre o assunto, perfeito. Então, Esses baixinhos não estão só puxando o saco, não, para poder terminar logo, não? não, já estão até compartilhando aqui o curso do senhor aqui, que encontraram aqui o curso do senhor. Já estão até compartilhando aqui no grupo aqui, entre si. Tem só uma perguntinha aqui, professor, que o Pedro José fez, foi o seguinte, ó, professor, como funciona a diferença da incidência do ICMS no serviço de distribuição de energia elétrica, por exemplo? Eu tenho umas expressões, né, porque no mundo real de aula de ICMS, eu sou cheio de, como diz o caboclo, de mandingas, né, de expressões bastante chave, né? Eu tenho um lereado no meu curso geral de ICMS que eu chamo de top 10 ou top 5, ou trilhas do conhecimento que estão nesse meu livro, né? Energia elétrica é exatamente um segmento que ele tem o que a gente chama de top 10, 5 várias vezes. Certo? Tanto é que no meu curso especialista em ICMS, que é online, é AD, começou agora, mas a qualquer momento a pessoa pode entrar, ele tem um módulo só de energia, porque eu tenho que analisar vários aspectos. Energia de pequeno produtor, se está vendendo interno, se está vendendo interestadual. Né? Então, tem vários detalhes com energia elétrica que a gente não consegue concluir somente com uma resposta pura e simples a partir da pergunta. Né? Dentro dessas minhas mandigas, eu tenho uma expressão que eu digo assim, ó, a boa resposta, ela depende da boa pergunta. Então, qual é a tributação de energia? Você não pode responder assim, a grosso modo. Energia interestadual, ela é imune do ICMS da operação própria e é substituição tributária no destino, se não for revenda nem for industrialização. Ah, mas é a CSP que está comprando energia para o processo industrial, mas não vai ser energia. O que é o conceito de energia? Não, a empresa ela produz energia, ela produz energia solar para o pequeno produtor. Ela tem uma pequena unidade de produção de energia. Qual é a tributação de energia? É outra. Tem diferimento das operações internas, tem isenção. Então, tem várias particularidades, né, que a gente não consegue responder, às vezes, a partir de uma simples resposta. Eu fico morrendo de medo que eu faço parte de mais de 100 grupos de Zap, já saí dos 30 recentemente, e a gente vê desesperado, porque as pessoas querem, às vezes, a resposta, e a resposta pode vir errada a partir da pergunta. Lembremos, a boa resposta, ela depende da boa pergunta. O que quer dizer isso? Você tem que dar o máximo de informação para que a resposta venha completa. Incide ICMS nas saídas? Incide.
Mas não é todo tipo de saída. E quais são as saídas? Você tem que justificar, né? Beleza? Perfeito, professor. Professor, você, não sei se é uma boa, não sei se é uma boa pergunta, tá? Mas assim, o Vamos lá. senhor vê que se tem possibilidade, por exemplo, do ICMS entrar nessa tão falada reforma tributária aí, que já está há algum tempo aí sendo... Eu até publiquei recentemente, cara, assim, no LinkedIn, no meu Instagram, porque, na verdade, essa reforma é uma reforma de algaroba. Aí depois tu fica falando em reforma, não se tem nada, você não tem nada palpável. Você tem um monte de coisas, você tem duas, do Senado, a reforma do Senado e da Câmara, elas correm de maneira diferente, mas são iguais lá quando se afunilam. E aí eu tenho a reforma federal da União, que na verdade não é reforma tributária, é a reforma do PIS e da COFINS, e eu tenho essa questão do financeiro, do imposto digital correndo por fora, mas não tenho nada concreto. Afinal de contas, qual é que vai pensar? Qual é que vai passar? A reforma do Senado ou é da Câmara? Não tem nenhuma discutida ainda a nível, não, ficou sendo essa. Então é importante a gente acompanhar, mas qual é o maior problema que nós temos com o ICMS? Né? É porque o Brasil, são vários Brasis, como se diz, e aí tem a questão do pacto federativo. Muito bem, se eu vou colocar no bojo da reforma tributária, diminuir a carga do ICMS, que é o que todo mundo quer, quem vai compensar isso? Nós temos um problema muito grande da Lei Candir, quando ela entrou em vigência, que foi não tributar as exportações. Muito bem, se ela não tributou nas exportações e disse, podem ficar com os créditos e transferir para terceiro. Ora, então o Estado do Ceará exporta muito, o cara vai exportar, eu não vou receber nada, ele vai ficar com crédito, vai vender para outros e eu vou reduzir mais a minha carga tributária. Quem vai compensar, né? Então a União ficou de compensar, compensa uma merreca, teve uma decisão agora da pandemia do STF, de uma fortuna para ser repassado para os estados, que foi parcelado, inclusive. Então você não consegue chegar a um denominador, porque muitos dizem que o ICMS é um monstrengo, e realmente é. Mas qual é a melhor forma? Ninguém traz uma melhor forma, uma melhor receita, em função de ser vários Brasis, e o ICMS é o imposto de maior envergadura para os estados. Né? Se você tira isso, muito bem, vamos acabar com o ICMS na reforma tributária, vai ficar a cobrança pelo destino ou pela aurete. Quem vai controlar isso? É a União. E como é que ele vai repassar isso? A que tempo ele vai repassar? Então, você não consegue chegar a um denominador, a uma fórmula boa, exatamente em função disso, porque você não tem segurança. Eu escrevi um artigozinho rápido, foi realmente umas 8 linhas, é porque um não confia no outro, né? O Estado não confia na União, a União não confia no Estado, e o Estado e a União não confia no Poder Legislativo. Então, um não confia no outro e acaba cada um se segurando com o que tem. O Estado se segurando com o seu ICMS, um monstrengo realmente, e aí a gente vai empurrando com a barriga, né? Esse ano a reforma tributária não se discute mais, é a eleição, e pode ser que no começo do ano que vem a gente retorne realmente à reforma tributária. É importante o estudante de contabilidade e direito acompanhar essa reforma, mas não ficar também em turbulência mental, porque tem muita coisa efervescendo ainda. Nós não temos nada concreto, né? Nós vamos ter concreto, muito bem, nós vamos ficar com a reforma da Câmara. Aí, muito bem, aí todo mundo vai se debruçando, porque depois vai ter as inclusões, as exclusões, e aí fica melhor, mas nós não temos nada. Nós temos 3 coisas correndo, a reforma federal, somente do PIS e da COFINS, a reforma do Senado e a reforma da Câmara, né? Que são parecidas, mas são um pouquinho diferentes. Beleza? Professor, pois, muito obrigado. Em nome da Unicatólica, do curso de Ciências Contábeis, a gente agradece demais aqui a participação do senhor, dando essa aula aqui para a gente, falando de imposto, de ICMS, principalmente, né? Então, nós somos muito gratos. Gostaria de dizer que a gente está à disposição do senhor aí, sempre aí que precisar da gente. Tranquilo. Católicos em ação, né? Católicos da instituição. Católicos em ação. Estudante de contabilidade em ação é nós. Simbora, vamos lá. Evelyn e Ana, né? Naira, Aguiar, Guilherme, Vendel, nome chique do povo pra caramba. Então, todos em ação.
Lembremos, uma frasinha minha, é o conhecimento que te transforma, é o conhecimento que te guia. Você fica para trás, ou não anda de jeito nenhum se não tiver conhecimento, mas se você tiver, é o que te guia você para a vida profissional. Se liga, Paulo Almada e você pode ser quase tudo de bom para aprender, quem sabe a gente se encontra por aí. Beleza? Muito obrigado, professor. Tranquilo? Você está gravando por aí, né? Você gravou Já, por a gente aí? vai pedir para encerrar aqui a gravação, tá bom? Falou, pessoal. Saudações. É nóis. Forte abraço, professor.